E hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito importante, que é recomeçar, né? Nesse momento que estamos vivendo aí tão difíceis. Pra gente começar a trocar aí uma conexão, né? Uma troca de ideias, que não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei um pouco afastada, né? Do Instagram, ferramenta que eu tava usando com muita frequência para trabalho, né? Questões de, de, de desenvolvimento pessoal e coisas que eu vim aí me adaptando. Oi, Julia, tudo bem? Oi, Letícia. E para quem não sabe, né, o meu pai, ele teve um problema de saúde, ficou internado durante uns 15 dias, entrou em coma e tudo mais, e eu passei a dedicar a maior parte do meu tempo a ele, né. Não foi Covid, graças a Deus, né? A gente sabe que tem muitas pessoas com essa doença, né, dentro da família. A gente já perdeu muita gente conhecida, muitos entes queridos. E estamos aí todos os dias com orações, né? Oi, Jean, tudo bem? Força aí pros seus pais, pra você. Espero que esteja tudo dando certo. Como eu tava falando, eu passei 15 dias com meu pai no hospital e eu pude ver, gente, o desespero das pessoas, né? Principalmente na rede pública de saúde, onde a espera de um leito já era assim, né? Já era assim, sempre foi assim. Só que agora o desespero ainda é maior, porque além daqueles que estão ali aguardando para fazer uma cirurgia, para fazer, né, fazer um tratamento, estão vendo essas pessoas de Covid. Então eu fiquei aí durante 15 dias me dedicando integralmente, né, ao meu pai. Deixei um pouco de lado meus filhos, meu trabalho, né? As pessoas que precisam e dependem também de mim, para cuidar daquele que um dia já cuidou muito de mim. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Ele ficou lá, fez todo o tratamento, voltou para casa, segue os cuidados em casa. E a gente tem que seguir a vida adiante, né? Mas como? De uma hora para outra, vem um baque na vida da gente, né? Vem um start, hello, né? Olha, presta atenção. Agora você tem que largar tudo que você tá fazendo para focar nisso, para focar nessa pessoa, para focar nesse problema. Então eu me vi totalmente perdida no começo, né? Eu me vi totalmente perdida porque eu vi o desespero da minha mãe. Eu me senti na obrigação de resolver tanto a questão de cuidar do meu pai, que é a questão de cuidar da minha mãe, que já é maior de 60 anos e também não poderia ficar com ele. E o meu irmão trabalha, né, direto e não poderia fazer a mesma coisa que eu, tenho um pouco mais de flexibilidade em relação a isso. É a questão do meu trabalho, né? Sou muito grata a isso. Mas eu me vi numa posição que só dependia de mim, né? E tinha momentos assim que o meu trabalho precisava de mim, o meu pai precisava de mim, minha mãe precisava de mim, os meus filhos precisavam de mim. E eu não tinha tempo pra mim. Eu fui me anulando, eu fui me deixando, claro, por uma boa causa, por uma causa nobre, por uma causa justa, que é cuidar do meu pai. Mas chegou um momento que ele já conseguia, né? Já estava recuperado, a gente já tinha colocado as coisas em ordem e eu precisava retomar o meu papel. O meu papel de mãe, o meu papel de líder, o meu papel de pessoa, de Camila, né? E eu não conseguia mais voltar pra minha rotina, sabe? Porque aquilo ali me desestabilizou de uma forma totalmente. Me desestabilizou, assim, de um jeito que eu só conseguia pensar assim, meu Deus, e se acontecesse alguma coisa? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E sabe? Então, assim, essa questão de recomeçar, muita gente diz assim, é muito difícil recomeçar. Muita gente que perdeu alguém, eu conheci algumas pessoas agora, conheço, né, que perderam alguém, que tá sendo muito difícil, que não sabe como vai fazer, que não sabe como recomeçar. Pessoas que perderam o emprego também devido à pandemia. Muita gente procurando emprego, muitas vagas, né, por sinal, em Joinville, graças a Deus a gente tem um mercado de trabalho intenso. Mas o recomeçar, gente, eu acho que é o pontapé inicial e a gente se perde nesse recomeço. O recomeço, a gente pensa assim, poxa,
vai atrasar tudo, perdi meu emprego, ou perdi, né, perdi uma pessoa querida, perdi isso, vai atrasar minha vida. Mas o recomeço, ele não é um atraso, ele é um avanço. Ele é um sinal de que a gente deve mudar alguma coisa, de que a gente deve olhar para algo mais. Oi, Pati, tudo bem? Oi, Carmen. Oi, Pati, como você está? A gente deve olhar para nós mesmos, né? Para vocês terem uma ideia, tinha momentos que eu não conseguia desligar. Eu não conseguia desligar e eu não estava funcionando mais. Porque eu não sei se vocês entendem que nós somos um aparelho, né? E se alguma peça desse aparelho pifar, vai dar problema. Então, eu cheguei num ponto assim que o meu aparelho deu problema. Saudade também, Paty, qualquer hora aparece, tá? Lá na loja pra gente conversar. Eu sei que agora a gente tá, né, se cuidando aí, mas a gente que tá trabalhando, né, a gente está na área. Então, gente, como é difícil. Como às vezes a gente passa assim por momentos que nos desestabilizam, que nos colocam à prova de nós mesmos, né? Oi, Rebeca. Como muitas vezes a gente se sente impotente, se sente insuficiente. Mas eu comecei a perceber pequenos detalhes que eu não percebia. Enquanto eu tava lá, tudo pra mim tinha um sentido. Eu tava lá, ele tava dormindo, né? Eu tava olhando as paredes, eu tava olhando as janelas, eu tava olhando as árvores do lado de fora, eu tava olhando aquela outra pessoa que tava na cama do lado. Eu tava olhando o corredor com movimento intenso, eu tava pensando, né, em como poderia ser se eu não estivesse ali, se ele não estivesse ali também, ou como poderia ser pior, né, se não tivesse sido resolvido a tempo. Mas eu comecei a notar tanta coisa que a gente passa totalmente despercebido. Eu prestei atenção nos quadros da parede, nas mensagens que diziam os quadros, né? Eu prestei atenção nas pessoas que estavam ali. Eu comecei a identificar cada história por estar todos os dias ali. E a gente não faz isso no nosso dia a dia. A gente não presta atenção à nossa volta. Isso é muito triste. É muito triste conviver com pessoas que não olham a sua volta, que não olham o outro, que não percebem uma dificuldade, que não percebem uma insatisfação, que não percebem, né, um pedido de socorro. E ali eu comecei a perceber detalhes assim extremamente que eu nunca ia parar para reparar, porque a minha rotina não permite. Ou seja, eu não me permito. Eu não me permito olhar as pequenas coisas. Eu não me permito escutar. E eu passei por várias situações, além dessa, que me fizeram sair do eixo, sabe? E a Camila até sabe me achará, que ela me pegou numa situação bem constrangedora, né, Cami? Mas que só serve para deixar a gente mais forte e acreditar que a gente pode sim ter um recomeço. E que esse recomeço é um passo à frente pro rumo da nossa felicidade, do nosso autoconhecimento, da nossa autoconfiança, de descobrir ainda mais a nossa capacidade. Então, gente, eu tô assim numa fase de recomeço. Eu precisei me desconstruir. Eu virei pó. Eu fiquei só o pó da rabiola, como diz o pessoal aqui da minha cidade. Mas eu estou me construindo novamente. Eu tenho que me construir novamente, eu tenho que me reconstruir, eu tenho que recomeçar. Mas para isso, eu tenho que mudar pequenas atitudes que eu não estava tendo. Principalmente comigo mesma. Comigo mesma. E eu vejo muitas situações, porque assim, o nosso problema, eu acho isso. O nosso problema é que a gente enxerga muito o outro, né? A gente tem uma visão ampla daquilo que a gente visualiza. Só que a gente não olha pra gente, né? A gente olha lá, ó, fulana tá tendo problema com o marido, ciclana tá, né, tá desempregada, Bertana tá... Gente, e a gente, né? E os nossos problemas? Não seria mais fácil se a gente parasse para cuidar e para se preocupar com os nossos problemas, com as nossas faltas, com as nossas culpas, com as nossas, né,
dificuldades do que simplesmente ficar prestando atenção na dificuldade do outro. Só que como é mais fácil identificar o problema do outro do que o nosso próprio problema? E isso deve ser estudado, porque, gente, às vezes eu paro e penso assim, não, mas, nossa, eu não ia admitir isso. Não, comigo não, não sei. Não adianta. E a gente faz tudo ao contrário. A gente faz tudo ao contrário, e quando a gente quando a gente encara a realidade, a gente já levou muito tapa na cara, e é isso mesmo, a gente precisa olhar mais pra dentro da gente. A gente precisa parar e parar de se anular. É isso que a gente precisa. E não é porque eu sou mulher e defendo, né, quem é mulher. Todo mundo, né, gente? Eu acredito, assim, que a gente vive num mundo moderno, como a gente pode dizer, né? E que a gente tem que desconstruir padrões, né? Eu tenho que parar de pensar no que eu vou fazer porque o outro vai falar, ou no que o outro vai pensar, e no que o outro vai julgar, e eu tenho que entrar num conformismo porque a sociedade me impõe que seja assim. Não, deu, sabe? Essa live nada mais é que um desabafo. Essa live nada mais é do que mostrar para mim mesma e para quem estiver me escutando, para quem estiver passando por alguma situação complicada, que a gente tem que parar de pensar no que os outros vão falar. A gente tem que pensar que a gente tem que perceber o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Claro, a gente cuida, a gente tem filho, a gente tem trabalho, a gente cuida, mas e a gente? Aí eu parei para pensar e comecei a pesquisar algumas coisas, que eu sou bem curiosa, né? Comecei a pesquisar algumas coisas e comecei a ler alguns livros, autoconhecimento, né? E eu comecei a pensar assim, fazer uma lista do que você mais gosta de fazer. Eu gosto de estar na praia, eu gosto de escutar uma música, eu gosto de, né, qualquer coisa que a gente gosta de fazer. E sinalizar nessa lista quanto tempo faz que você fez essa melhor coisa, né? Esse hobby que você tanto gosta. E por que você não faz? Gente, a gente coloca empecilhos em tudo. Em tudo. Eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não consigo fazer porque não sei o quê. Sabe? A gente não vive. Sabe uma frase que até eu coloquei no meu Instagram essa semana? Você sabe qual é, né? Eu li e mexeu muito comigo. Qual é a diferença de viver e sobreviver? Eu acho que a maioria de nós está sobrevivendo, não está vivendo. E não é por causa da pandemia, não. Não é por causa da pandemia. É por causa das nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas dão consequências, nossa, muito, sabe, fortes, muito impactantes, né? A gente tem que colocar um ponto de partida. O que eu, Camila, o que você, né, que tá aqui me acompanhando, quer fazer, o que você precisa fazer, o que você sente falta de fazer. E daí você vai começar a olhar pra você. O que você fazia antes de tudo isso? De bom, né? Óbvio. O que você fazia que te dava prazer, que te deixava relaxada, que te deixava, sabe, que te dava assim um up? Por que a gente tem se tornado, depois que aprendi a dizer não para um monte de coisas, passei a dizer sim para outras muito melhores? Verdade. O poder do não, olha, eu tenho que aprender ainda. Eu tenho que aprender o poder do não. Porque este é o problema. O que acontece? A gente se sente na obrigação de agradar as pessoas. Um exemplo. Alguém convida você. Vamos fazer, né? Eu quero que você vá na minha casa. Poxa, eu não tava afim de ir, mas se eu falar que não, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa vai achar que, né? Não, gente. Por que eu vou fazer uma coisa que eu não tô afim só pra agradar o outro? Eu vou começar a minar
o meu sentimento e o meu querer de uma forma que vai transformar aquela pessoa numa pessoa desagradável. Sendo que quem pode barrar essas coisas, né, negativas, essas coisas desagradáveis, somos nós mesmos. Prioridade, autoamor, principalmente autorrespeito. Principalmente mesmo. E, gente, eu estava sentindo falta. Eu estava me anulando, sabe? Eu estava me deixando ser somente a Camila líder, somente a Camila mãe, somente a Camila esposa, somente a Camila filha, mas não a minha essência, Camila, sabe? Aquela pessoa que todo mundo falava, é comunicativa, é alegre. Sumiu, sabe? E o mais difícil é a gente querer carregar esse aparelho e tá sempre assim, sempre sorrindo. Porque a gente não tá assim, por dentro a gente tá em cacos, né? E assim, ó, eu venho conversando com pessoas que estão passando por situações, nossa, situações assim que o meu problema é mínimo, mas que estão tentando se manter forte. Isso não é preciso. A gente não precisa se manter forte por causa do outro. Ai, desculpa, gente, bati. A gente pode chorar sim, a gente pode reclamar sim, a gente pode abrir mão de alguma coisa sim, sabe? A gente pode largar tudo sim, a gente pode fazer o que a gente quiser sim, claro. Tem as consequências, né? Que nem a Elaine. Eu fui morar no lugar dos meus sonhos e tem as consequências, né? Existe a expectativa e a realidade. A gente vê aquelas fotos lá, expectativa e realidade. E a vida da gente é assim. Às vezes a gente idealiza uma coisa e acha que aquilo ali é pra nós, né? E a gente vai tentando. E vai tentando, e vai se conformando, e entra no conformismo, e daí a gente está sobrevivendo. A gente não está vivendo mais. A gente está sobrevivendo para manter uma aparência que a gente idealizou, para manter um sonho que não cabe a nós. Às vezes a gente se diminui para caber, né, no lugar para alguém, né, para fazer outro alguém aceitar ou concordar, né, ou nos manter por perto. Mas isso está errado. Nem tudo que a gente idealiza nos cabe. E isso a gente aprende com muito tempo e muito sofrimento, isso que é o pior, né? Então, eu marquei essa primeira live do meu retorno, assim, para os meus trabalhos de Instagram, para os meus trabalhos, né, que eu gosto de conversar, que eu gosto de compartilhar, que eu gosto de trocar experiência. Essa parte de recomeço, porque para mim tá sendo um recomeço difícil, né? A gente tá tendo aí uma instabilidade total, né, em todas as áreas. A gente não sabe como vai ficar a saúde, a gente não sabe como vai ficar os empregos, a gente não sabe como vai ficar a escola, é uma semana sim, uma semana não, e a gente tem que se virar, e a rotina é pesada, mas a gente tem que começar mudando aquilo que não tá dando certo. Por mais que seja difícil, né? Se desprender de algo que você sonhou tanto, mas que não cabe mais para você, né? E a gente não precisa ser uma mala pesada. A gente pode ser uma sacola. Eu, por exemplo, me coloquei nessa situação. Eu não quero carregar uma mala pesada. Quero só carregar uma sacola. Coisa leve, sabe? Eu quero ser mais leve, eu quero fluir, eu quero ser livre para pensar o que eu quiser pensar e poder falar. Eu sei que às vezes a gente tem que cuidar com as coisas que a gente fala, com as nossas atitudes, mas o medo do outro deixa a gente travado, deixa a gente sem ação, deixa a gente sem atitude. E isso não pode acontecer. Então, eu falo muito assim que a gente tem que se posicionar. Às vezes eu acho engraçado quando eu pergunto lá para as meninas da loja o que elas estão achando e, né, tem alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio e elas têm medo de falar. E na minha gestão, na minha liderança, eu olho para aquela pessoa que tá ali. Eu entendo que aquela pessoa que tá ali tá saindo de casa todos os dias por algum motivo que não é somente ganhar dinheiro.
Porque eu ganhar dinheiro serve para alguma coisa. Serve para realizar um sonho, serve para comprar lá a casa própria, serve para pagar uma dívida, serve para se manter. Só que assim, a gente tem que parar de ter medo de falar, de se expor, de opinar, de dizer o não, né? O poder do não é libertador, como disse a Elaine. E é realmente, gente, libertador. Eu não quero mais um relacionamento tóxico. Eu não quero mais um emprego, né, que abusa, né, da nossa integridade física ou mental. Eu tô falando várias situações de várias pessoas, tá, gente? Eu não quero mais julgamentos de sexo, de escolhas, de opiniões. Gente, não. Use o poder do não. E se posiciona. A gente tem que se posicionar, porque a gente perde muita oportunidade se anulando. Porque sempre vai ter alguém que vai ter coragem de dizer aquilo que você tá pensando. E daí você fica pé da vida. Quantas vezes eu estava num treinamento, ou num curso, ou numa vaga de emprego, e eu escutava a pessoa falando lá na frente, e ela fazia uma pergunta, né? Quantas pessoas aqui têm vontade de papapi, papá, e você? O que vocês acham? E eu tava com a resposta na minha cabeça, eu queria falar. Só que a vergonha, o medo, né? O medo dos olhares, o medo de alguém rir de mim, o medo de alguém rejeitar a minha opinião, me anulava. E quando alguém falava e encaixava a ideia dele com a minha, tipo, nossa, era isso que eu ia falar. E daí todo mundo aplaude, daí, sabe? Poxa, por que eu não abri a minha boca pra falar? Tinha medo de usar muito a minha intuição, porque eu falava, a pessoa achava que eu tava julgando, ou que eu tava, né, poxa, ai, não, capaz, não é assim. Só que, o que eu comecei a fazer? Ficar quieta, né? E às vezes, por não falar, acontecia alguma coisa que não era pra ter acontecido se eu tivesse falado, se eu tivesse me posicionado, se eu tivesse dado a minha opinião, a minha sugestão. Ai, como é que tá o teu progressivo? Ai, como é que tá o teu fluxo? Como é que tá o teu... O que tu tá fazendo? Gente, para de desespero. Olha para o que você tá fazendo. Ou melhor, olha para o que você não tá fazendo. É difícil, né? Ah, mas eu já fiz isso, porque eu já liguei, porque eu já fiz, porque eu já arrumei, porque eu não consigo mais. A gente não tá parando para ver pequenos detalhes. Uma pequena diferença, uma pequena gentileza. E uma coisa assim que a gente precisa parar é ganhar coragem para recomeçar. Para entender aquilo que não deu certo, aceitar que não deu certo e tocar o barco. Que é pra frente que se anda. Isso eu digo que é em tudo, né? Porque a gente, nessa questão, a gente vem de uma criação aí que o que os outros vão falar, que os outros vão pensar, e fulano, né, fez isso, fez aquilo, esse plano, que são muitos dedos apontando, né? E a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, poxa, eu fiz tanta coisa boa já, e quando a gente faz uma coisinha, mínima que seja, né, que desvia um pouquinho, que faz uma coisinha errada, a pessoa já não presta, né, a pessoa já não serve. E não é bem assim que funciona. Então, essa live... Oi, primo, tudo bem? Eu queria muito falar de recomeço, porque eu tô recomeçando a minha vida. De um ponto que eu precisava passar para poder entender o que tá faltando para mim. E por mais que todo mundo pense, ai, a Camila é pra cima, a Camila é alta astral, a Camila, né, sempre tá de bem com a vida, a gente não sabe o que o outro tá passando. E essa parte de pandemia tem nos privado de muitas coisas que a gente gosta de fazer. Só que a gente tem que recomeçar de uma outra maneira, de uma maneira diferente, tentar fazer uma coisa diferente, tentar pensar de uma maneira diferente. E o recomeço nada mais é do que o início de um novo parágrafo da nossa vida. E que a gente tem que reconstruir todos os dias, construir uma nova história todos os dias. Se hoje essa página teve alguma linha ruim, vamos tentar na próxima melhorar.
E não vai ser sempre que a gente vai acertar. E a gente tem que se permitir errar. Todo mundo erra. Só que a gente precisa reconhecer o erro e mudar. Não viver de promessas. A gente tem que botar ali, né, um prazo, um limite, né? Ah, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou ver o que eu posso fazer, eu vou pesquisar, sabe? Em tudo, gente. Mas a principal questão é não parar, não se anular, não deixar o barco virar. A gente tem que remar, a gente tem que nadar, a gente tem que, né, tem que continuar. E esse recomeço, para mim, eu acredito que muitas pessoas estão passando. Eu acredito que a gente está passando por um momento que muita gente diz que é o fim, né? Mas eu acredito ser um recomeço. Eu acredito ser uma oportunidade da gente mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, da gente tentar olhar um pouquinho mais pra gente e não esquecer do outro também, é claro, né? Da gente respeitar os nossos limites, principalmente, né? De entender que não é sempre como a gente quer, que do nada a gente pode derrapar e pode ter uma queda e a gente vai ter que se levantar, né? Porque foi isso que aconteceu comigo, né? Eu tive que ficar em off. Não sabia nem o que eu fazia. E eu tive que ficar em off, né? Foram 15 dias me dedicando a uma causa que eu sabia que dependia extremamente de mim. Mas além disso, ainda tinha o meu trabalho que dependia de mim, pessoas do meu trabalho dependiam de mim, né? Os meus filhos dependiam de mim. E nisso tudo, eu esqueci de mim mesma. Sempre. Sempre me colocando em último lugar. Sempre priorizando outras coisas, outras pessoas. Não que as outras pessoas não sejam importantes, elas são muito importantes. São tão importantes que eu tive a capacidade de me anular para poder estar com elas, para poder fazer algo por elas. Só que eu tenho que entender que eu preciso estar bem comigo mesma, né? Para poder dar conta do recado. E se eu não der conta, tudo bem. Ninguém é obrigado a dar conta. Este é o nosso problema. Ainda mais mulher que quer dar conta de tudo, né? Claro, tem muitos homens também que têm várias coisas, que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Mas assim, a gente já nasce com um instinto, né, materno e de, né, outras funções aí. Mas a gente tem que entender que não é bem assim que funciona. A gente não é super heroína que vai dar conta de tudo. E a gente tem que cuidar do nosso aparelho e da nossa alma, né? Do nosso, não somente do nosso físico, mas principalmente do nosso mental e espiritual. Porque se a gente não tiver em equilíbrio constante, a gente vai desmoronar. E não há terapias que resolvam se a gente mesmo não tentar, não buscar essa resposta da gente mesmo. Então, assim, eu tenho muitas amigas, eu tenho muitas pessoas, né, que estão lidando com a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento, a perda de um ente querido, várias perdas, assim como eu. E eu digo, isso é só o começo, isso é só uma vírgula na nossa história. E só quem pode botar um ponto final é Deus. Enquanto isso, vamos fazer uma história bonita. Vamos tentar, né, se reinventar, se recuperar. Gente, eu vi uma atitude tão linda essa semana da Dani. Ela é empresária aqui de Joinville e ela tem lojas, né? E ela tinha marcado um treinamento online com as funcionárias dela, por causa do lockdown de final de semana. Só que daí, né, voltou aí a funcionar nesse final de semana, mas ela já tinha organizado tudo. E as meninas iam acompanhar de casa, online, e ela com a gerente iam dar um treinamento. Ela preparou um café bem especial para elas, né? Com várias coisinhas gostosas, com recadinhos, com, sabe, tudo pensado para elas e entregou para elas acompanharem o treinamento na hora do café.
né? Naquele momento que é tão especial, que deveria ser um momento, né, especial, uma refeição que a gente teria que fazer calma, com paciência. Primeira refeição do dia. Tão bom sentir o aroma do café, né? Tão bom ele se inspirar e pensar assim, poxa, hoje é um novo dia, uma nova oportunidade de a gente fazer diferente, da gente fazer melhor, né? E às vezes a gente já acorda reclamando, já acorda murmurando. E isso é muito chato. Então eu achei aquela atitude tão linda e tão humana, como tem gente que ainda tem um olhar humano. E é isso que eu tô buscando muito colocar em prática. Apesar de ser difícil, apesar de às vezes a gente desanimar com o ser humano, sabe? Da gente não acreditar mais nas pessoas, porque a gente tem passado aí por provações e desafios que às vezes a gente gosta mais de um animal do que de um ser humano, porque o ser humano muitas vezes é muito cruel. O ser humano, ele, com as próprias palavras, ele consegue destruir uma pessoa, né? A gente tem aquele ditado que uma palavra machuca mais do que um tapa, né? E isso, com certeza. Então, eu achei que foi um gesto muito bacana e que com certeza fez aquele treinamento ser muito mais produtivo e elas absorverem muito mais informações, né? Do que simplesmente uma empresa passar um treinamento e falar assim, olha, você vai estar em casa, então tudo bem, você vai ter que estudar, você vai ter que treinar, porque a gente está pagando para você estar em casa, né? Isso é muito desagradável e o que ela fez para mim assim foi muito surreal e eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu amava o jeito dela gerir, né, mais humanamente e tratar aquelas pessoas como seres humanos e não como números, como a maioria das empresas fazem. Então, são vários fatores, né, gente? Eu acho que se, para falar de recomeço, a gente poderia perder aí um dia, uma noite inteira, né? E eu tenho amigas também que perderam o emprego e são formadas e pegaram uma outra função, né? Mas que precisam, que gostam de trabalhar, que não se importam, né? A função que estão, claro, vão buscar voltar para sua área, mas que nesse momento, né? Não cabe a elas escolher. E elas estão fazendo o que é preciso para continuar sobrevivendo. E até chegar o momento que elas vão poder viver, né, aquilo que elas querem. Porque é aquilo que eu falei, a gente tá sobrevivendo, a gente muitas vezes não está vivendo a nossa vida de verdade. A gente está só ali aguentando e se conformando. E é isso que a gente tem que dar um basta, a gente tem que dizer chega, eu não quero mais me conformar com isso, eu não mereço isso. Mas eu tenho que fazer algo para merecer o melhor. Eu tenho que provar para mim mesmo, não para mais ninguém, que eu mereço algo melhor e fazer por merecer, né? Então, e a gente vê aí muita gente dando a volta por cima, muita gente se reinventando, muita gente recomeçando. E o que eu leio muito no Face, as pessoas falando, né? A gente vai morrer de fome, ninguém vai morrer, né? Tá fechando, não é pra fechar, ou é pra abrir. Sabe, gente, isso tá tão cansativo. A gente sabe que a gente tá enfrentando um problema, que nós mesmo, né, o tornamos maior, né? A gente tá procurando um culpado, mas a gente tem que pensar que os culpados somos nós mesmos. Que talvez lá no começo não acreditávamos no potencial dessa doença. Assim como eu duvidei muitas vezes lá no começo, né? Eu pensei, poxa, eu tenho que trabalhar. Muitas vezes, né? Deixava a máscara mais abaixada ou, né, não fazia higiene direito, né? Então, assim, muita coisa precisou acontecer para que a gente parasse, para que a gente olhasse, para que a gente entendesse que isso é um start. Isso é uma forma de dizer recomece, né? Isso foi uma forma de destruir algo que não estava bom para construir algo novo. E isso a gente tem que entender e tentar mudar, tentar melhorar, né? Então a gente que tá passando aí, a gente que trabalha na área comercial, que sente a dificuldade, que sente a falta de cliente, que sente a falta de fluxo, a gente teve que se reinventar, a gente teve que recomeçar, né? A gente teve que buscar estratégias que a gente não usava, né? Ferramentas que ninguém mais gostava de fazer. Quem que gosta de telemarketing? Ninguém mais gostava, ninguém mais quer receber ligação. Mas houve a invenção do WhatsApp, que a gente consegue mandar mensagem, né? Só que assim, gente, a gente
escrever um cartão à mão, a gente falar com a pessoa, a gente, né, gravar um áudio, perder um pouquinho de tempo fazendo uma coisa diferente, isso faz toda a diferença, né? Isso também é assunto para um outro vídeo aí de atendimento, né, de diferenças, de estratégias e ferramentas, né, de uma outra oportunidade que a gente possa conversar. Eu só queria dizer para vocês que o recomeçar, ele tem que existir sempre, todos os dias. Porque se a gente não conseguir corrigir as nossas falhas, a gente vai cometer sempre os mesmos erros. E isso é muito dolorido, porque a gente vai se frustrar, a gente vai se sentir inútil, a gente vai se sentir incapaz, a gente vai ver o outro lá na frente e vai pensar assim, poxa, nossa, fiz tanta coisa e não cheguei lá, mas alguma coisa a gente deixou de fazer, com certeza. Porque nada nessa vida é por acaso. E tudo faz sentido. Desde a nuvem no céu até a pedra que tá no meio do caminho. Tudo faz sentido, gente. E a gente passa por cima e não vê. A gente passa por cima de muitas coisas e não vê, e não percebe, e não dá valor. E isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu olhava as nuvens, eu tava no quarto do hospital e olhava as nuvens no céu. E como aquilo me deixou assim impactado, tanto que no meu Insta tem várias fotos que são minhas, tá? Que são nuvens, que daí eu coloco uma frase em cima, porque eu achava surreal, eu nunca tinha parado para olhar o céu. Nunca tinha olhado o céu com tanta intensidade, sabe? E isso se chama se doar aquilo que você está fazendo, porque eu estava olhando o céu de uma forma concentrada, de uma forma focada, eu estava admirando. E a gente passa por muitas coisas e não presta atenção nos pequenos detalhes. A gente não consegue absorver a essência de cada coisa. A gente não consegue entender que cada coisa tem o seu significado, tem o seu sentido. E se faz sentido para você, faz sentido para muita gente. E muita gente não percebe, né? Então, eu comecei a perceber. E isso foi muito importante, né? Isso me deu um olhar totalmente diferente. E me fez entender que eu preciso fazer escolhas para recomeçar. Para voltar a funcionar o meu aparelho, a minha máquina, para voltar, né, a minha rotina, mas para ser melhor, para ser diferente. Mas para isso, eu preciso deixar algumas coisas para trás e recomeçar a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia, com coisas que melhorem e me façam ser melhor. Não com coisas que me prendam a sentimentos ruins, a frustrações, a desânimo, a desmotivação, né? A falta de entendimento, coisas que me anulem. Eu tenho que procurar fazer coisas que me capacitam e me mostrem que eu sou capaz, que eu posso continuar, que eu devo continuar. E isso se chama recomeçar. Isso se chama colocar uma vírgula e não um ponto final. Porque o recomeço nada mais é do que um passo à frente da sua história. Então eu espero que vocês, quem me acompanhou, alguns já saíram, que tenham, se fez sentido para você, nem que seja um pouquinho de alguma coisa que eu falei, mas que faz muito sentido para mim. E eu espero que a partir, né, de hoje, de amanhã, daqui para frente, muita gente também comece a se olhar mais, sabe? Comece a entender qual que é a sua essência, o que tá faltando para você ser alguém melhor, o que tá faltando para você conseguir recomeçar, para você ir adiante, para você conseguir buscar os seus reais sonhos e entender que nem sempre você cabe em tudo que você idealiza, né? Muitas vezes a gente não faz parte de uma ideia que a gente criou, né? De um sonho que a gente idealizou. A gente tem que se reinventar, né? Procurar aquilo que nos vai satisfazer espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então, isso é o mais importante. Então, eu espero que
todos nós tenhamos a oportunidade tenhamos a oportunidade de recomeçar, mas que seja um recomeço leve, um recomeço de essência e que faça sentido. Porque se não fizer sentido, não adianta. A gente vai estar fazendo pro outro, a gente vai estar, né, entrando novamente no caminho errado. E isso é muito desgastante e a gente só vai se machucar ainda mais. Então, espero que vocês tenham gostado da live Recomeçar. Espero que todos possamos, né, voltar a fazer tudo que a gente gosta de fazer, se sentir bem. E por enquanto, vamos se reinventar. Vamos pensar em possibilidades diferentes, em como a gente pode agir nessas situações de adversidades, manter a nossa fé, tentar manter nosso equilíbrio, que não é fácil, mas a gente tem que tentar. E o primeiro passo é a mudança. Tudo começa quando a gente muda. Tudo acontece quando você muda. Então mude, nem que seja de opinião, de casa, de cidade, né, de trabalho, mude. Se você não tá feliz, mude. Isso é muito importante, porque você existe. Você tem que descobrir a sua verdadeira essência e o que realmente faz sentido para você. Boa noite, gratidão.